Fala galera, está entrando no ar mais um vídeo do seu canal Sem Blame Blame, aquele canal que você já sabe, Bíblia na prática. E aí eu fico pensando, será que precisa mesmo 4 livros da Bíblia contando a mesma história? Vamos falar sobre isso hoje. No Novo Testamento, os 4 primeiros livros são chamados de os Evangelhos, e eles narram a história e a vida de Jesus. Mas aí fica aquela pergunta, é necessário mesmo 4 livros para contar a mesma história? Sim, é necessário, porque cada um desses livros conta a mesma história, mas de um ponto de vista diferente, dando foco para coisas diferentes. E o mais importante, em cada um dos livros, você tem um pouco da personalidade do perfil de cada autor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. Mateus era um apóstolo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e ele era cobrador de impostos. Ou seja, Mateus trabalhava para o Império Romano. Ele era um burocrata, o que a gente chamaria hoje de um funcionário público. Trabalhava na Receita Federal. E você sabe, quem declara imposto de renda sabe que com a Receita Federal a gente não tem muita negociação, porque regras são regras. Mateus, ele vai falar a respeito da lei e vai apresentar Jesus como o Messias esperado, como o rei de Israel. Isso com base na lei do Antigo Testamento. Você vai ver muito em Mateus o foco na lei, nas regras, né? Mateus era um cara que dava muito valor a isso. Então ele era mais analista, ele era mais rigoroso com as regras e vai apresentar Jesus como o Messias esperado, como o rei de Israel. O segundo livro é o livro de Marcos. Marcos não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas ele foi um discípulo de Pedro, que Pedro sim foi um apóstolo de Jesus. Marcos é o menor livro dos 4 evangelhos. Ele é mais objetivo, é aquela pessoa mais curta e grossa, direta no trabalho. Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor, como trabalhador. Jesus, no livro de Marcos, faz diversos milagres, mas não tem muito detalhe de cada uma das coisas. Mas tem muita coisa acontecendo no livro de Marcos. Apesar dele ser pequeno, ele é bem objetivo. Sabe aquela pessoa que foca em resultado, em trabalho, e que não gosta de perder muito tempo? Esse era o Marcos. E não por acaso ele foi discípulo de Pedro, que também tinha essa característica de ser um apóstolo mais objetivo. Não gostava de muita historinha. O terceiro livro é o livro de Lucas. Lucas também não foi um dos 12 apóstolos. Mas Lucas, sabe aquela pessoa, gente boa, que sabe fazer de tudo um pouco? Era ele. Ele era médico, uma profissão rara e nobre da época, e ele também era um historiador. Por quê? Porque ele não viu as coisas acontecerem, mas ele foi pesquisando com aqueles que viram, com as pessoas, com outros apóstolos. E aí o livro de Lucas vai dizer que ele fez um compilado dessas informações, e aí ele produziu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos. São livros históricos, é um livro histórico. E veja bem, Lucas é aquela pessoa detalhista, como todo bom médico e bom historiador. Então se você perguntasse, por exemplo, para Marcos, que é mais objetivo, Marcos, como foi seu dia? Marcos vai dizer, foi ótimo, acordei cedo, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa morto, tomei um banho e fui dormir. E se você fizesse a mesma pergunta para Lucas? Lucas vai dizer assim, olha, eu acordei, era 8h17. Eu acordei porque o cachorro da vizinha estava fazendo barulho. O cachorro da vizinha, quando eu olhei na janela, um cachorrinho branco, ele é até bonitinho, tem uma manchinha preta na orelha, enfim. Aí já que tinha acordado, eu levantei, fui tomar café. Na verdade, eu não tomei café, eu tomei chá. Eu tomei chá de erva cidreira ou de camomila. Não. Na verdade, eu tomei chá de capim-santo. Por que eu sei disso? Porque lá na minha cidade, quando eu era pequeno, tinha um pé de capim-santo e eu... Vocês percebem? Aquela pessoa detalhista, que vai contar uma história, se prende na cor, no local onde estava, no dia que estava. Então Lucas é detalhista. E não à toa, ele é o único livro que vai narrar, por exemplo, que Jesus suou sangue, né? Então esse detalhe apenas o livro de Lucas que traz. E o livro de Lucas vai apresentar Jesus como o homem, a humanidade de Jesus. E o quarto livro? O quarto livro foi escrito por João, todo mundo conhece ele como o apóstolo amado. Por quê? Jesus amava só ele? Não é isso. É porque era uma característica de João ser muito amoroso, ser muito carinhoso. Percebam que quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, a maioria dos apóstolos e discípulos tinham todo mundo se escondido. Mas João estava lá no pé da cruz, amparando a Maria, cuidando dela, preocupado com Jesus. Tanto que no livro de João vai ter um versículo mais importante, mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. E olha só a profundidade desse pequeno versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não venha se perder, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4 vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E também vai dizer assim, olha, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ele também vai dizer, se você não ama seu irmão a quem você vê, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Enfim, ele dá foco no amor, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa atenciosa, que tem foco em pessoas. João viveu até muito tempo, escreveu o último livro da Bíblia, que foi Apocalipse, 90 anos depois de Cristo. Perceba, falei aqui os 4 evangelhos, e João ele vai encerrar os 4 evangelhos trazendo Jesus como Deus, como nosso Deus Salvador. Os 4 evangelhos contam a mesma história, mas cada um trazendo uma característica diferente, e nenhuma é melhor do que a outra. Todas são importantes. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Talvez você vai se enquadrar em algum desses perfis que eu falei aqui. Então vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, não existe perfil certo ou errado. Do jeito que você é, Deus pode te usar, como usou cada um dos evangelistas. Segundo, se relacione com pessoas de perfis diferentes do seu. Por quê? Porque a gente também precisa aprender a lidar com as diferenças, né? E existe muita beleza naquilo que é diferente, porque essas pessoas nos completam. Então, descubra quem você é, descubra o seu perfil, descubra o que há de melhor em você. E vou te dar uma terceira dica aqui. Se você não tem o costume de ler a Bíblia e quer escolher aí um primeiro livro para fazer a leitura na Bíblia, então escolha um livro que tenha a ver com o seu perfil. Você vai se identificar inicialmente com ele, você vai gostar mais dessa leitura. E obviamente que depois você lê o restante da Bíblia, o restante dos livros, para enriquecer ainda mais. Porque cada um dos livros dos evangelhos trouxe um ponto de vista diferente, o que deixa essa história maravilhosa. Gente, o grande recado que eu vou deixar aqui, que nós juntos somos muito mais fortes do que separados. Porque uma equipe, uma igreja e uma família de pessoas diferentes, elas se encaixam. E aquilo que falta em um, o outro complementa, o que vai trazer com que a gente tenha mais sucesso, para que a gente tenha mais harmonia, para que a gente seja um grupo mais forte. Juntos nós somos mais fortes. O desejo do canal Sem Blém 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 é que você encontre a sua identidade, que você descubra quem você é. E aí, a partir disso, você possa colocar as suas características a serviço de Deus e que Ele possa fazer de você uma grande bênção. E eu queria te dar aquele recado de sempre, né? Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que é importante, que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!